Eu tinha acabado de completar 18 anos de idade. Eu tinha começado a trabalhar numa loja super renomada na minha cidade, onde as patroas iam lá e eu fazia o atendimento delas. Mas apesar de eu sempre sentir que eu tenho classe, que eu gosto de coisas boas, que eu tenho um gosto mais requintado e mais refinado que as minhas amigas, nisso eu sempre tive. E claro que para relacionamento e para homens, eu também sempre tive um olhar diferente. Desde bem novinha mesmo, enquanto as minhas amigas estavam ali ficando com os garotinhos de bairro, com aqueles meninos, sabe, que não tinha muita coisa a oferecer, eu já olhava mais para os caras que tinham carro, para homens mais velhos, para homens que trabalhavam, que tinham condição financeira, porque afinal de contas eu sempre quis ser uma mulher também independente que tivesse o meu dinheiro. Então, se eu tivesse que me relacionar, seria com um tipo de homem assim. Pois bem, acaba que com essa idade, com 18 anos de idade, eu tava super bem, eu tava juntando meu dinheiro, pensando em começar uma faculdade, tendo uma vida razoável na medida do possível, porque, claro, não vim da riqueza, nunca tive uma condição exorbitante, extraordinária, mas vivíamos numa casa tranquila, uma casa boa, uma casa cheia, todo mundo meio junto e misturado. Pois bem, acaba que nesse meio tempo, tinha uma prima minha que toda vez ela me chamava pra ir na resenha na casa dos amigos dela. E isso ela me chamou pra ir numa resenha lá na casa deles. Eu fui. Chegando lá, era uma galera bem good vibes, assim, sabe? A galera mais de boa, que toca instrumento, tipo, pitando fumando, essas galeras do rolê. E tinha um cara lá que ele era muito bonito. Tinha um sorriso lindo, sabe? Um jeito de andar charmoso. Dava pra ver que ele tinha charme. E ele também ficou olhando pra mim e pouco tempo de rolê ele já colou do lado, já começamos a conversar e é claro que eu dei a moral pra ele. Depois eu descobri que ele era novo no nosso bairro, que ele tinha mudado há pouco tempo, mas que ele estava recomeçando a vida dele, né? Que ele estava trabalhando em um shopping perto de onde eu trabalhava também. Ele também estava no mercado de vendas, vendedor de loja de shopping. E assim, tá, beleza. Tudo bem, né? Ele ainda não tinha carteira, apesar de ser 4 anos mais velho do que eu. Então, eu com 18 já tava tirando minha carteira. Então, minha expectativa é que ele já tivesse carteira. Mas tudo bem, não tinha tirado a carteira dele ainda. Mas ele era muito inteligente. Ele conseguia falar coisas muito verídicas, muito verdadeiras. Ele falava sobre política, ele conseguia falar sobre culturas diferentes, sobre países, apesar dele nunca ter saído para fora. E eu me encantei por ele. Nós acabamos ficando ali na resenha e depois eu descobri que todas as meninas do bairro estavam querendo ficar com ele, estavam em cima dele, já tinha adicionado eles nas redes sociais. E eu já fiquei assim, né? Beleza, tipo, se quiser vai. Na minha cabeça, tá bom. Tipo, quer ficar com outras? Pode ficar com outras. Mas ele se encantou comigo também. E nós começamos a ter um relacionamento. Mas era um relacionamento meio assim, não era um namoro, até porque não teve nem pedido. Mas era assim, ele vinha, e aí a gente beijava, ele ia trabalhar, às vezes eu ficava lá na casa dos pais deles. Os pais deles, os meus sogros, quando eles me conheceram, eles me tratavam igual uma rainha. Eu chegava lá, meu sogro perguntava o que eu queria comer. Eles viviam dentro de uma casa simples, sabe? Mas o meu sogro fazia comidinha, e a minha sogra fazia sobremesa, sabe? Eu não trocava muita ideia com meu cunhado, não, mas ele sempre me tratou com muito respeito. A avó dele, que morava no fundo da casa, era muito amorosa e carinhosa comigo, me tratava assim, igual uma princesa, e todo mundo falava, nossa, você é linda, você é inteligente, você é menina de futuro, você é menina que tem cabeça, você, né, porque eu sempre falava sobre estudar, sobre fazer faculdade, já trabalhava, né, eu tava ali já dando entrada na minha carteira, eu mesma tava pagando, enfim, acaba que no meio desse termo, quando eu fui apresentar ele para minha família, que eu levei ele na minha casa, os meus tios, os meus avós, os meus primos, meio que as pessoas da família não gostaram dele. Não gostaram dele, começaram a falar que não tinha nada a ver comigo, que ele tinha uma cabeça totalmente diferente, porque assim, na minha família, todo mundo é muito individualista. Todo mundo tem aquele pensamento
um lado político diferente do lado político que eu e o meu namorado pensávamos, né? Não defendia nada do que a gente acreditava. E como o meu namorado era muito inteligente, ele conseguia trazer pautas muito importantes. Só que a família apelava para uns comentários muito ridículos, sabe? E acabava trazendo ele, mas você não tem nada e tá defendendo isso, mas primeiro você conquista isso, e humilhava bastante ele. E apesar dele ser humilhado, ele nunca abaixou a cabeça, ele sempre se manteve ali, de cabeça erguida, do meu lado e demonstrando que estava comigo. Claro que uns 3 meses depois de toda vez que ia na minha casa ser uma afronta, ele começou a evitar. Você fala, meu bem, não vou, vem pra cá e tal. Já eu, na família dele, era só papo cabeça, assim, papo de uma fruta, sabe? Tipo, o pai dele era tão inteligente, então o pai dele comprava umas frutas diferentes e abria a fruta e falava, olha, isso aqui tem benefício pra isso e pra isso aqui é bom pro corpo, come aqui, menina, isso aqui é bom. Me tratavam, assim, com muito carinho, muito chamego, sabe? Todo mundo lá era muito junto, mas era, assim, muito bom. Só que a minha mãe começou a implicar demais comigo. Não só a minha mãe, o meu pai também. Só que o meu pai, ele nunca foi de verbalizar o sentimento dele. A vida inteira, seja para falar com a família dele, ou com a família dela, ou com qualquer pessoa, eu acho que o meu pai só conseguia abrir a boca no serviço dele. Porque na nossa casa, na nossa família, tudo que ele queria era no ouvido da minha mãe e minha mãe era a voz. Tanto é que teve uma vez que saiu aí uma conversa que o meu pai tinha falado, tinha pedido para minha mãe, e a minha mãe pegou e foi, distribuiu o que meu pai estava falando e sobrou para ela, entendeu? Porque meu pai não fala nada, só quem conhece de verdade sabe que na verdade ele fala sim, só que ele fala para ela. Pois bem, eles começaram a implicar com o meu relacionamento. Por quê? Porque eu tava tirando carteira, ele não tinha nem expectativa, porque eu tava trabalhando numa loja de grife, ele não tava trabalhando numa loja de roupa qualquer, porque eu tava com um pensamento totalmente diferente da minha família em questão de criação, porque ele não tinha nada pra me proporcionar, porque o cara não conseguia me levar no restaurante bom, porque eu tinha que me envolver com um cara diferente. E aí minha mãe, ela usava o argumento do tipo, você sempre criticou tanto as suas amigas adolescentes que ficavam se envolvendo com pé rapado de bairro, por que você tá se envolvendo com pé rapado também? E aquilo me magoava profundamente, porque ele não era um pé rapado, ele não era um pé rapado, ele não era do nosso bairro, ele veio de outra cidade, sabe? Então tudo isso, pra mim, era muito doloroso de ser ouvido. Só que com o tempo, acabou que as coisas começaram a ficar mais delicadas ainda. Minha mãe começou a pegar muito pesado comigo. Os comentários dela comigo eram mais agressivos, a forma dela falar comigo era mais agressiva, a forma dela me tratar era mais agressiva. Tudo que eu queria era não na cara, pede pro seu namorado, sabe? Eu falei, mas ele não é meu pai, como que eu vou pedir isso pra ele, gente? Eu tenho que pedir isso pra vocês. Começou a ficar sem noção. Começou a ficar sem noção e minha mãe chegou até a falar assim, se você pensa que você vai casar com esse cara, que você não vai. E minha mãe queria me proibir de todos os jeitos ter um relacionamento com ele. Só que assim, por mais que a gente estivesse dentro de um relacionamento, nunca teve pedido, porque eu falava assim, minha família não gostava dele, então eu ficava assim, vamos esperar mais um pouco, vamos esperar mais um pouco. Então ele nunca me pediu, mas a gente vivia como namorados. Só que aí, teve um dia que ele saiu com os amigos dele pra ir num show que tava tendo na nossa cidade. E eu falei, não, vai, porque era show de banda que eu não curtia, dessa galera good vibes dele, e eu não gostava disso. Então eu fiquei de boa na minha casa. E aí, eu tava no Facebook, e um cara que, tipo assim, eu já tinha conversado com ele algumas vezes, e a gente já tinha combinado de sair algumas vezes, mas nunca tinha dado certo, me mandou mensagem. Só que esse homem, ele era o perfil de homem perfeito, sabe? Assim, querido, bonito, diferente. Aí eu fiquei assim, eu falei, quer saber de uma coisa? Tudo bem, eu vou aceitar sair com esse cara. Aceitei sair com ele. E aí eu peguei, a gente foi jantar num restaurante. No dia que ele me buscou, ele chegou lá na porta da minha casa, já parou aquele carrão. Minha família, meus parentes, que detalhe que eu tava falando pra minha família que eu não namorava com outro, porque eu comecei a falar isso pra minha família, eu não tô namorando mais com ele, mãe. Eu terminei com ele, mãe, ele é só meu amigo, ele é só meu amigo. Eu comecei a falar pra todo mundo da minha família que o meu namorado era só meu amigo, porque eu tava perdendo a minha liberdade dentro de casa. Então, quando eu aceitei sair com outra pessoa, foi até pra minha família também ver que,
ela tá com outro, entendeu? Quando ele chegou com o carrão lá na porta, a minha família inteira já se cutucou, já abriu sorriso, meu pai já foi lá, opa, tudo bem, pegou na mão do cara, minha mãe já, ai, oi, com aquele sorrisinho, sabe? Eu fiquei pensando, meu pai amado, se dizem que dinheiro não compra postura, é que o pessoal não conheceu a minha família, porque ô pessoazinha que se vende por dinheiro, tá? Saí com o cara, ele me levou num restaurante incrível, super caro da cidade, o cara elegante, o cara trabalhador, o cara já era formado, ele era poucos anos mais velho do que eu também, quase a mesma diferença do meu namorado, e ele ficou encantado comigo, sabe? Ele ficou totalmente encantado comigo. O papo dele era um papo 100% diferente dos meus. Gente, não tinha nada a ver. Ele tinha uma visão de mundo muito diferente da minha. Que era tão diferente os papos dele, a cabeça dele, a mentalidade dele, com tudo, sabe? Ele tinha uma cabeça muito parecida, sabe com quem? Com a minha família. Uma galera com a cabeça mais fechada, individualista pra caramba, meio soberbo com algumas questões, se achava melhor do que os outros em outros pontos. Ai, eu sempre achei isso tão cafona, sabe? Porque pra mim não adianta a pessoa ter dinheiro, mas a pessoa ser assim. Entende? Porque eu sempre disse, eu sou simples, eu vou ter muito dinheiro, mas nunca vou abandonar minhas raízes. Mas já ali eu ficava pensando, será que ele cresceu no berço de ouro e aí ele não tem outra visão de mundo? Como é que ele vai se relacionar comigo? Que minha família só tinha comportamento individualista e achar que eram ricos, mas de fato a gente nunca foi rico, rico, rico. Entendeu? Tipo, todo mundo vive bem, tem um carro mediano, né? A casa não falta nada, é pobre a gente não é, mas rico também não somos. Apesar da minha família achar que é, né? Mas enfim, papo vai, papo vem, conseguiu, gostei, comecei a conversar com ele. Mas é claro, ele quis me beijar, eu já não quis, ele já ficou um pouco assim, por que você não quer ficar comigo, tal, eu te levei pra jantar como se fosse uma obrigação, eu acabei ficando com ele. Fiquei com ele, quando eu desci do carro, eu já entrei em desespero. Aí eu já fui correndo, eu já falei, cara, não, eu preciso de falar com meu namorado, eu preciso contar o que aconteceu, eu preciso contar o que tá acontecendo, eu preciso falar pra ele. Cheguei na casa dele, contei pra ele tudo. Falei pra ele que eu tinha saído com outra pessoa, falei pra ele que a minha família tava muito no meu pé, falei pra ele que a minha família conheceu esse outro cara, falei pra ele o que tava acontecendo. Ele me abraçou, ele me acalmou, ele falou pra mim que pra eu ficar calma. Ele falou pra mim, cara, mas você vai ficar com ele? Você gosta dele? Você vai ter alguma coisa com ele? Eu falei, não, eu não sei ainda. Eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei se eu vou ou não vou ficar com ele, mas ele me acolheu, ele me abraçou e ele falou que estava tudo bem para eu ficar ali, que ele entendia o meu erro. Ali eu comecei a pensar comigo assim, ou ele tem dependência emocional em mim, ou ele fica com outras meninas também, mas ele não vai me falar. Porque o certo era ele ter terminado tudo. E eu fui até com um pouco de expectativa dele terminar tudo comigo, né? Mas não, ele quis continuar ficando comigo porque ele disse que não ia abrir mão de mim, sabe? Mas naquela altura ali, o cara mandando mensagem, minha família perguntando, eu acabei continuando ficando com outro rapaz também. Só que a partir dali eu já não contei mais pro meu namorado. Eu deixei pra lá. E aí esse cara sempre aparecia, vinha na minha casa, me tratava bem, e eu fui conhecer os parentes, não, a família dele muito pequenininha, era só o pai, a mãe e a irmã. Os avós deles todos já tinham morrido, os pais não tinham irmãos, então ele não tinha tios, que pra mim era muito estranho, porque minha família não cabe nem aqui na câmara de tanta gente, sabe? Tipo, era muita gente. Então, a família dele muito enxuta, muito vazia, e a mãe dele muito culta, sabe, assim. Só que era uma galera, uma casa, assim, normal. Não era uma casa de gente rica, sabe? Ele tinha carrão, mas os pais tinham carros normais, assim como os meus pais também. E assim, eles não tinham aquela vida toda granfina que eu pensei que tinha, mas tudo bem. Só que o meu sogro e a minha sogra não gostavam de mim. Eles me tratavam muito mal. E era muito difícil o relacionamento com ela. Ela não gostava de mim, me tratava com muita raiva, com muito rancor, era aquela dor no coração. Então, eu comecei a perceber que eu tava tendo dois relacionamentos. Um com um cara que tem um pensamento totalmente diferente do meu, mas ele tem dinheiro. A mãe dele não gosta de mim, mas ele me proporciona coisas boas. Ele não é o tipo de cara que eu gostaria de casar, mas a gente tem uma química maravilhosa.
por mais que goste dele, eu gosto dele, de verdade, eu amo ele. Mas eu acho que a minha família ama mais ele do que eu. Enquanto do outro lado, eu tenho uma família, né, os pais deles são apaixonados por mim, me tratam com muito amor. Eu sinto que ali eu tenho uma química maravilhosa, mas eu e o meu namorado, meu primeiro namorado, a gente nunca foi ao cinema juntos. Ele nunca me levou para jantar. Ele nunca me deu um presente, sabe? Um presente ou algo do tipo. O que ele me dá às vezes é uma rosa que ele traz quando ele tá voltando do serviço, que ele rouba de um jardim, que é lindo, é romântico, mas não sei se é realmente o tipo de relação, e ele não tem muita visão. Eu tentei conversar com ele sobre trabalhar, sobre empresa, né? Eu comecei a estudar e eu tô assim, tendo relacionamento com esses dois há 2 anos. Eu namoro 2 homens há 2 anos, que cada um é totalmente diferente um do outro. Eu me sinto humana, eu me sinto viva, eu me sinto amada, eu me sinto acolhida para a família, mas ele não tem visão de futuro. Ele continua trabalhando na mesma loja, enquanto eu já saí, eu comecei uma faculdade, eu fui pro meu estágio, sabe? Daqui a pouco eu tô terminando o meu curso, eu tirei minha carteira, eu dei entrada no meu carro, eu pago o meu carro, eu paguei minha habilitação, eu tô juntando dinheiro porque eu vou comprar uma casa, não sair da casa dos meus pais ainda, porque eu vou direto pro meu apartamento próprio, enquanto ele continua na mesma loja, no mesmo lugar, com a mesma rotina, do mesmo jeito, não fazendo nada, sabe? Mas me trata com muito amor, com muito carinho, eu sou muito amada. Enquanto do outro lado, eu tenho meus sogros, me odeiam, me tratam mal, não gostam de mim, me desprezam, tudo que eles podem fazer para me prejudicar, eles tentam me prejudicar, sempre tenho que ficar me defendendo ou me escondendo atrás do meu relacionamento, porque o meu namorado que tem que me defender. E ele não tem uma escuta ativa, sabe? Ele não é um cara que eu consigo falar sobre os meus sentimentos, sobre meu amor, sobre alguma dor, sobre alguma frustração. Eu não consigo ter esse diálogo aberto com ele. Tudo pra ele se resolve me dando dinheiro. Tipo, meu amor, vai fazer o cabelo, vai pra um spa, sabe? Vai resolver. E por mais que eu ame essa vida de princesa e de ter uma independência ali do lado dele e poder, e ele me acolhe, e ele me apoia, os meus projetos, isso da minha carteira, de dar entrada em carro, apartamento, é muito visão dele, porque ele mora com os pais, mas com esse pensamento. E ele não vai comprar um apartamento, ele tá comprando um terreno dentro de um condomínio fechado e vai construir a casa dele, porque eles têm uma empresa muito boa. Então ele tem visão de futuro, ele cresceu dentro da empresa dele, ele já trocou de carro várias vezes, né? Ele inclusive ajudou os pais a trocar de carro também. Mas eu não tenho amor, eu não tenho acolhimento da família, tudo é em volta de dinheiro, e hoje eu me sinto totalmente perdida, porque eu tô começando a pensar que por mais que eu ame os dois, eu não sei se eu consigo continuar nesse relacionamento, se eu termino com os dois, se eu termino com o que é pobre para ficar com o rico, se eu termino com o rico para ficar com o pobre, e de fato eu tô vivendo uma mentira onde eu sinto que nem eu sou eu mesma. Oi, my cats, tudo bem com vocês? Gente, que história é essa? Essa menina me mandou esses 2 relacionamentos aí que ela tem, mas uma coisa eu te digo, uma coisa é certa, né? A melhor coisa que você poderia fazer é estar consigo mesma, é você entender o que você quer pra você. Uma das coisas que mais me alegrou dentro da sua história é saber que você não desistiu da sua própria carreira por conta de nenhum dos homens, que você evoluiu como pessoa, que você tem essa mentalidade de continuar na casa dos teus pais, construir o que é seu, viver do seu jeito, ter a sua casa, pra depois você, quem sabe, pensar num casamento. É muito triste quando você quer que alguém prospere com você e a pessoa não tem essa visão. Mas eu posso te falar uma coisa? Para te ouvir, você precisa de amigas. É para isso que as amigas estão aí, para te ouvir, para te acolher, para te aconselhar, ter boas amigas que também têm uma mentalidade de futuro, sabe? Uma mentalidade de amor, de acolhimento. Às vezes você deixou as suas amizades de lado e você tá dando sua melhor versão para 2 relacionamentos, mas tenta fazer uma listinha dos prós e dos contras ficar com o rico, dos prós e dos contras ficar com o pobre e dos prós e dos contras de você ficar sozinha. Depois você faz uma lista de tudo que você pode viver
com você mesma, que você encontre de um lado, que você encontre do outro, pega o que você acredita que tem de melhor, coloca dentro de você mesma e entende o caminho que você tem que tomar. Vai num psicoterapeuta também, porque uma sessão de acompanhamento vai conseguir te fazer perguntas que te esclareçam melhor as suas dúvidas e você consiga trilhar melhor o seu caminho. Mas que história, hein, gente? Você também já teve 2 namorados? Me manda aqui no stories, canal diadepaula@gmail.com, curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.